Glória a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Pode se assentarem, fique à vontade aí, a casa é de vocês. Glória a Deus. Dando sequência, né, na campanha que a gente está percorrendo aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Quem crê nisso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Nós estamos falando de um texto que fica lá em Josué, capítulo 24, a partir do verso 14 ao verso 16, né? Queria estar lendo com os irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém? Josué, capítulo 24, do verso 14 ao verso 16, a gente vai estar lendo. Os irmãos que trouxeram uma Bíblia, que abriram a sua Bíblia, parabéns. E aqueles que não trouxeram também tem ali no telão, né, para a gente estar acompanhando. Vou estar lendo aqui para ficar mais viável para a gente. O texto diz assim, ó: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 16. Então respondeu o povo e disse: Longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Amém? Glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor por esta palavra. Finalizou o louvor aqui falando um pouquinho sobre as crianças. Cadê o Faustão? Fausto, por favor, preciso do você, meu querido. Fausto, tá lá embaixo? Está lá embaixo? Eu queria usar um exemplo de cristão, a qual aconteceu na vida dele. Ele já testemunhou, já falou algumas vezes para mim também sobre isso. Ele dizia que na parte da manhã é difícil. Quem gosta de acordar de manhã aqui? Principalmente nesse friozinho. Dá muito trabalho, né? E eu lembro que ele dizia que os seus pais o acordavam na parte da manhã, no domingo, para vir para a escola bíblica dominical. Né? E mesmo ele não querendo, eles forçavam, faziam com que ele vinha. Era uma atitude que os pais dele tinham para com ele. Hoje a gente vê o Fausto aqui tocando na casa do Senhor porque houve uma insistência no início da vida dele. E quando nós fechamos os olhos para os nossos filhos, infelizmente nós estamos abrindo uma brecha para que Satanás trabalhe na mente deles. E os nossos filhos, quem tem filho sabe disso, é uma preciosidade para nós. Nós temos como se fosse um tesouro para nós. Eu estava meditando um pouquinho sobre isso durante a semana. E eu vou fazer uma pergunta para alguém aqui. Para o Tony. Tony, quando a Rebeca nasceu, como que foi? Ela nasceu e saiu do hospital. Teve algum registro antes de sair do hospital ou depois, alguns dias? Teve algum registro que registrou ela? Isso. Lá no hospital? Olha, chique mesmo, hein? Hospital particular é assim, né? Agora tá geral, né? Antigamente no SUS, depois de uma semana podia ir lá e fazer o que tinha que fazer, né? Agora é no hospital, né? Sem o registro. No registro está lá, né, a localidade que nasceu, a cidade, se é do Paraná ou se é de outro estado, está a nacionalidade, está todas as coisas que precisam ali para a gente saber das informações dos filhos, certo? Amém? E nós temos uma dificuldade, queridos. Infelizmente, o Brasil ele foi colonizado por um evangelho que infelizmente saiu fora um pouquinho do padrão que é esse que nós aprendemos com os apóstolos. Existe uma grande dificuldade de nós aceitarmos principalmente a doutrina que a luterana ela ministra na nossa vida, que é o batismo das crianças. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, querendo de alguma forma quebrar alguns paradigmas que existem na nossa vida.
Às vezes nós dizemos que é errado batizar a criança. E muitas vezes nós, infelizmente, seguimos algumas mentalidades que nós não sabemos o porquê nós não achamos certo. Eu queria fazer uma analogia humana. Nós sabemos, quem acompanha a política, quem acompanha, né, alguns estatutos que alguns homens querem impor na sociedade, a gente sabe que existe uma ideologia de gênero. Quem aqui já ouviu falar da ideologia de gênero? A ideologia de gênero, queridos, ela é mais ou menos assim. Existem alguns padrões na ideologia de gênero que vai dizer que a criança decide por si própria. A criança decide se ela vai ser homem ou se vai ser mulher. A criança decide se vai obedecer aos pais ou se não vai obedecer aos pais. Existem uns padrões pela ideologia de gênero que fogem do equilíbrio humano. E nós sabemos, como pai e mãe, nós sabemos que quem dita o filho até uma certa idade é o pai e a mãe, certo? Jamais um filho pode dizer ou ditar algo para o pai ou para a mãe fazer. Os filhos, eles têm que ser obedientes aos pais. É o 4º mandamento que nós aprendemos dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. É uma promessa, um mandamento com promessa para as nossas vidas. Infelizmente, queridos, fazendo essa analogia, fazendo um espelho para a vida cristã, nós temos cometido esse equívoco também na fé. Já ouvi várias vezes pessoas dizer que os filhos vão decidir se eles vão ser cristão ou não. Quem aqui já ouviu isso? Ah, o meu filho vai chegar na maioridade e vai decidir, queridos. Como que está a sociedade, a juventude hoje? Tá legal? Estão obedientes? Será que quando o jovem passa por mim ou por você, que é um pouquinho mais de idade, eles nos respeitam? Ele pede licença, ele dá um bom dia, uma boa tarde, com todo respeito, como se fosse para o pai ou com a mãe. Queridos, a ideologia de gênero trouxe uma destruição mental na juventude tão grande que, infelizmente, nós vemos os jovens aí, vivendo a Deus dará, porque um dia foi infiltrado pelo governo, infelizmente, que regeu o Brasil por algum tempo, foi infiltrado e mentalizado dentro dessas mentes uma doutrina que diz para ele que ele pode fazer o que ele quer. Ah, Fábio, mas o que tem a ver o mundo secular com o mundo espiritual? Queridos, tem algo muito a ver. Quando eu digo que o meu filho vai decidir o que ele vai querer ser, eu estou dizendo assim: Satanás, doutrina o meu filho, que eu não sou capaz. Eu e você temos a obrigação, queridos, porque Deus ele diz para nós que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos, Deus ele deu para a gente como um presente, para a gente gerar dentro deles vida. Eu e você somos tutores dos nossos filhos. Mas os nossos filhos é do Senhor. Os nossos filhos, foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. E aí Deus confiou para mim, para você, um filho, uma filha, e eu tenho feito com que ele crescesse relaxadamente, segundo os costumes humanos. Queridos, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Existe uma cultura dos céus que tem que ser implantada no nosso mundo, que tem que ser implantada onde a gente estiver. E eu não posso aceitar que o meu filho nasça e eu não registro. É sério isso, queridos. Será que o meu filho vai poder se registrar só depois dos 12 anos? Será que meu filho, Roberto, viver até os 12 anos aí no mundo, sem registro, será que ele vai conseguir fazer algo
Será que ele vai conseguir se matricular, fazer algum curso? Será que ele vai ser reconhecido como um ser humano na Terra? E eu tenho refletido muito sobre isso, queridos. Eu já fui contra o batismo de crianças, quando eu não entendia. E a gente vai entendendo. Se eu quero me salvar, estou lutando para fugir das hostes do mal, cara, eu tenho que querer isso para os meus filhos. Eu tenho que consagrar ele para os meus filhos. E quando nós vamos estudar sobre o que significa batismo, significa consagrar ou lavar por meio de água, por meio do imergir, por meio do aspergir e por meio do derramar. Então, quando eu batizo o meu filho, isso é uma doutrina luterana, eu não estou pregando heresia aqui não, queridos. E é uma doutrina maravilhosa, eu já chorei por causa dessa doutrina. Infelizmente, nós estamos deixando com que os nossos filhos sejam levados por Satanás com as mãos beijadas. E quando eu consagro o meu filho ou a minha filha ao Senhor, queridos, eles podem crescer. O João, na oração dele, falou sobre isso. Que os filhos, que as crianças aprendam o caminho correto para que depois que cresça, isso é um verso, eles não venham se desviar. Nós precisamos, queridos, pôr os nossos filhos na cultura dos céus. E nós vemos o evangelho tão banalizado hoje na terra, não é só no Brasil, mas no mundo todo, tão banalizado porque infelizmente nós não temos levado a sério o evangelho do Senhor. Ó, meu filho, você foi batizado quando é criança, você é de Jesus, você não é desse mundo. Olha aqui, ó, você tem que seguir os parâmetros do Senhor. Hoje eu vi o Jair fazendo algo lá, vou dedar, viu? Vou dedar. O Gabriel ia chegar um pouquinho mais tarde, o Jair falou, não, você corre aqui que você vai para o culto. Preocupação do pai, né? E às vezes a gente não tem essa preocupação. Ah, meu filho não quer saber disso, não quer saber daquilo. Eu tenho uma de 16 para 17 anos lá, não quer saber de nada. A gente pega no pé, mas infelizmente nós deixamos chegar num ponto que é só Jesus mesmo. Mas, queridos, eu entrei nisso aqui, eu não ia falar sobre isso aqui. Mas quando o João orou aqui, eu falei, eu vou ter que falar. Nós precisamos inculcar a nossa mente, entender, queridos, que os nossos filhos precisam ser consagrados ao Senhor. Ah, mas o batismo não é o batismo do arrependimento? Eu não vejo em nenhum momento na Bíblia falando que é proibido batizar uma criança. Pelo contrário, quando eu vejo aquele carcereiro que conhece Jesus por meio de Paulo, ele chega na casa daquele carcereiro, não fala as pessoas, fala que tinha uma família e todos foram batizados ali mesmo. Não fala de quantidade de água, não fala se era só adultos ou se era crianças, ou se tinha crianças. Só diz que eram batizados. Então nós precisamos, queridos, começar a trabalhar na terra. Eu quero ter uma casa abençoada. Eu quero que a minha família sirva ao Senhor, amém? É esse o desejo do meu coração. Então eu preciso começar a trabalhar no princípio das coisas. Eu preciso começar a configurar ou arrumar as coisas que estão estragadas. Outro dia, conversando com o presbítero Roberto, e falei, cara, infelizmente a doutrina luterana, eu estou dizendo aqui, a local, a que a gente congrega, foi dada uma diluída. Porque infelizmente, queridos, eu vou falar aqui para a igreja, mas nós abrimos o nosso púlpito para muitas pessoas que muitas vezes pregou heresia aqui em cima. Isso traz uma grande distorção do evangelho. E a gente não sabe quem que serve. Queridos, a gente dá discipulado para as pessoas aí, as pessoas falam, eu congregava numa igreja, um pregava uma coisa, outro pregava outra, outro pregava que não podia usar roupa saia, outro pregava que não podia. Queridos, é tanta coisa que as pessoas não sabem nem o que faz. Porque infelizmente, se eu perguntar, eu não vou fazer essa pergunta aqui na igreja hoje, mas se eu perguntar quantos daqui que leram a Bíblia hoje, se alimentaram do evangelho, não é 100% que vai levantar a mão. Não precisa levantar. Porque nós, infelizmente, queridos, gostamos de fast food.
Vamos comer um lanche, vamos comer uma pizza, é tudo muito rápido. Não vai sujar fogão, né, para as mulheres. Lá em casa é para mim, né? Não vai ter trabalho nenhum. E vamos comer rapidinho, mas a gente sabe que o fast food ele faz muito mal para a gente. Faz a gente ficar gordinho, vocês estão vendo aqui, isso que é, vou confessar para vocês, é pizza, lanche, e aí vai. Mas nós precisamos comer algo sólido, queridos, que é o arroz e o feijão. Isso não pode faltar na nossa alimentação. É a palavra do Senhor. A essência de Deus está no Evangelho. A partir do momento que eu deixo a palavra do Senhor de lado, infelizmente, queridos, eu começo a padecer necessidades espirituais. Sabe, nós precisamos desenvolver o nosso corpo, nós precisamos desenvolver a nossa estatura, nós precisamos começar a caminhar e deixar só de gatinhar, nós precisamos começar a falar, e isso vai acontecer quando nós começarmos a trazer a cultura de Deus para dentro de nós. Porque existem muitas pessoas que estão muito tempo caminhando com Jesus e infelizmente é um tetraplégico na fé, infelizmente é um paraplégico na fé, infelizmente ainda está andando de cadeira de roda, não está conseguindo. Queridos, o milagre do Senhor está aí, Jesus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus ele habita dentro de nós, nós precisamos ser curados, mas não exteriormente. Deixe de ficar sedento por ambição, por casa, carro, deixa por estar sedento por uma cura física sua, busque a cura interior, a cura espiritual que nós precisamos todos os dias. Nós estamos tão preocupados com essa vida. Hoje é o aniversário do pastor Antônio. Eu até postei, né, uma foto com ele. Fisicamente ele não está aqui, mas ele está no nosso coração. Queridos, que nós viemos viver intensamente para o reino de Deus, sabendo que o nosso mundo não é esse aqui. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos neste mundo. Vai chegar um dia que eu e você vai fechar os nossos olhos. A Sirlene falando ali na porta, nossa, tal dia fez um frio. Aí eu pensei, frio tá para quem morreu, que não esquenta mais. E muitas vezes nós estamos frio na fé. Meu Jesus, o ministério de louvor pode descabelar aqui na frente. Não vai acontecer nada. Do jeito que eu entrei, eu vou sair. Você é aquela pessoa grossa, aquela pessoa infelizmente que não tem nenhum parâmetro dos céus. A mesma pessoa. Mas eu e você precisamos ressuscitar na fé. Sabe por quê, queridos? Por que eu estou tocando nesse assunto da criança? Porque a criança é dependente do pai e da mãe. Criança não é definitivamente uma criancinha de 2 ou 3 anos. Às vezes você pode estar abordando uma pessoa que tem 50 anos lá na rua, mas infelizmente é um bebê ainda, recém-nascido, não conhece o Evangelho de Cristo. Jesus ainda não nasceu dentro dela. Infelizmente ela não foi gerada ainda. Eu e você precisamos entender que podemos, eu e você podemos ser pai e mães na fé. E eu quero falar hoje sobre discipulado. Porque não tem como eu ser um pai e uma mãe de fé que traz a minha família para dentro da casa do Senhor se eu não for um grande discipulador. Queridos, antes de tudo, comentando com a minha esposa essa semana, eu falei assim, o problema de muitas pessoas é ser mendigo, não ter nem casa para morar, não tem alimento, não tem nada. E querer alimentar os outros. Imagina, queridos. E muitas vezes na fé nós somos assim. Nós não temos nada, mas queremos dar. E vamos dar o quê? Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Então eu preciso trabalhar em mim. Para depois ser trabalhado pelo Senhor. Para depois ser usado pelo Senhor onde eu estou. O pastor Irã falou algo domingo que eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, ó. Ele falou assim, que a partir de 2 anos, congregando na igreja, a pessoa passa a ter direito de ter algumas funcionalidades. Antes disso, queridos, não. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está decidida. A gente põe alguém para fazer algo na casa do Senhor e faz relaxadamente. Infelizmente não tem nenhuma responsabilidade naquilo que faz. A gente vê pessoas que estão 10, 15 anos na igreja e já não tem responsabilidade. Aí a pessoa entra hoje, vamos pôr nisso, vamos pôr naquilo, aí vira aquela bagunça. E a gente sofre depois.
Porque não adianta, queridos, nós irmos lá fora, pregar para um monte de gente, trazer um monte de gente para dentro da igreja, e a igreja está bagunçada. As pessoas vão chegar aqui, eu vou falar um versículo aqui que eu falei para alguém essa semana. Jesus, ele fala assim, ó: escribas e fariseus hipócritas, que fazeis discípulos no mundo todo, e os tornais participantes do inferno 2 vezes mais do que vocês. Cara, é muito sério isso. Às vezes nós estamos levando pessoas para o inferno, porque a gente já está com o pé lá. A gente não tem nada para dar. E a gente, infelizmente, mata a pessoa com o evangelho sem graça que a gente está carregando. E eu quero falar sobre discipulado, queridos. O verdadeiro discipulado. A gente vê no texto aqui que Josué era uma pessoa dedicada a Deus. Por isso pôde exortar Israel e tomar uma decisão. Primeira coisa, para que a minha casa seja ganha para o Senhor, eu preciso ser dedicado a Deus. Não é dedicado à religião não, queridos. Não é dedicado à igreja luterana não. É ser dedicado ao Senhor. Porque se eu for dedicado ao Senhor, todas as coisas vão correr bem. Nós vemos aqui que ele colocou diante do povo o seu exemplo de fidelidade. De fidelidade a Deus, exortou as pessoas a seguir o seu exemplo, como mais tarde nós vemos o apóstolo Paulo. Ele vai dizer sobre sede meus imitadores. Quem de nós temos esta coragem de dizer para o mundo, sede meus imitadores? Às vezes, damos tão mau exemplo, nós não temos essa coragem de falar. Sede meus imitadores, que eu sou imitador de Cristo. Então, queridos, nós precisamos nos enquadrar na vontade do Senhor. O verdadeiro discipulado, queridos, exige a experiência da salvação. Tito, ô Luquinhas, faz favor, capítulo 3, verso 5. O verdadeiro discipulado exige a experiência da salvação. Tito, capítulo 3, verso 5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito. Primeiro, queridos, nós não somos salvos pelas nossas obras. O Fábio não é salvo porque o Fábio está na igreja luterana fazendo o que faz. O Fábio é salvo porque um dia Jesus olhou para mim lá no lamaçal do pecado e teve compaixão de mim. Ele me trouxe para a casa do Senhor porque Ele me amou. Então eu não tenho mérito nenhum, queridos. Sabe, às vezes nós fazemos esforço para fazer algo para o Senhor. E aonde está a nossa gratidão? Quando eu entendo que eu não merecia ser salvo e fui salvo por alguém que não devia nada para mim, eu entendo que eu tenho que ser grato eternamente com essa pessoa. Às vezes nós ouvimos pessoas falando assim, eu sou grato eternamente para aquele fulano, porque fez algo para mim que não tem dinheiro que pague. Esse fulano nós podemos enquadrar Jesus. Ele fez algo por nós que nós nunca vamos ter dinheiro neste mundo para pagar o que ele fez por nós. Então, queridos, nós passamos por esta regeneração. É exigido a experiência da salvação. Eu tenho que ser regenerado em Cristo Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, quando Jesus está ali conversando com Nicodemos, Jesus ele diz assim, ó. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Posso ser batizado aqui, viver 20 anos dentro da igreja, mas se eu não for batizado com o Espírito de Deus, nada vai adiantar, queridos. Porque muitas vezes nós vivemos uma religiosidade, mas nós não temos o Espírito Santo, que é o que motiva a gente todos os dias, que é quando a gente vai fazer algo errado, faz plim.
opa, isso está errado. Quando eu vou mentir, sabe, a voz do Espírito Santo fala, opa, quem mente é filho do diabo. É isso aí, acende aquela luzinha abençoada na nossa mente, é o Espírito Santo falando no nosso coração. E nós precisamos ser regenerados pelo Espírito de Deus. Senão, queridos, a palavra religião significa religar. Religar o quê? O homem a Deus. Mas em nenhum momento na história da terra houve uma religião que pôde ligar o homem a Deus. E quando nós temos Jesus como nosso mediador, nós entendemos que Ele é o nosso pontífice. Ou seja, Jesus é a nossa ponte que leva até Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que sem Jesus, sem a verdade e sem a vida nós não podemos chegar ao Pai. Jamais nós podemos chegar a Deus sem Jesus. Podemos percorrer pelos nossos esforços, fazer tantas coisas, mas sem Jesus, queridos. Porque às vezes nós ponhamos Jesus do ladinho ou atrás de nós. Senhor, deixa que eu faço. Deixa que eu vou e faço. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Queridos, hoje nós fazemos pela misericórdia do Senhor. Você está aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor você não foi consumido, queridos. Pela misericórdia do Senhor, eu e você tivemos a oportunidade de levantar as nossas mãos e adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Será que se eu e você sairmos lá fora agora conversar com o mendigo, ele vai falar para você ou vai falar para mim que o desejo dele era estar na casa do Senhor? Será que eu e você formos lá conversar com os meninos na pedra ali usando droga? Será que se nós perguntarmos sobre a questão da salvação, será que eles vão dizer que eles não queriam estar na casa do Senhor? Pelo contrário. Eu passeando com as minhas pequenininhas agora à tarde aqui, e a gente vai encontrando com as pessoas, aí pessoas que usam droga, Fábio, ora por mim lá. Fábio, eu estou precisando sair dessa vida. Queridos, eles estão sedentos, querendo sair daquilo. E nós estamos aqui dentro, muitas vezes querendo sair daqui. Será que viver como mendigo é melhor do que viver como filho? Será que ter vontade de comer as alfarrobas dos porcos é melhor do que comer na mesa quando o pai mesmo está lhe servindo? O verdadeiro discipulado, querido, necessita o conhecimento dos propósitos de Deus. Sabe, tem pessoas dentro da igreja que não sabem por que está aqui. Ah, eu vou lá na igreja porque eu gosto do louvor. Tecladista lá manja, hein? Ixi, quando tá com a guitarra, então? Eu vou lá para ver fulano ou ciclano. Tem pessoas, eu vou falar algo para vocês, que tem pessoas que vêm atrás de homem e de mulher na igreja. Queridos, vai atrás de Jesus. Jesus vai apresentar alguém de boa índole para você. Fique tranquilo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais que são essas outras coisas? Aquilo que nós necessitamos. Josué, Luquinhas, capítulo 1, verso 7. Josué ele vai nos dizer quais que são os propósitos nossos. Uma vez eu perguntei para minha filha, a mais velha, a minha primogênita, por que nós nascemos? Eu comecei a caminhar com Jesus, não sabia nada disso. Eu perguntei, filha, por que nós nascemos? Cheguei a pegar ela, né? Se falasse para alguém mais velho, ele ia saber, né? Aí eu cheguei na minha filha, e ela falou assim, para louvor e glória do Senhor. Aí era um texto que ficava aqui no telão. Eu falei, olha como é que é criança. Se você tem filhos, netos, traga para a casa do Senhor, se esforcem, que eles vão aprender algo bom. Olha o que diz o texto. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Queridos, eu já falei outra vez e vou falar de novo. Alegria é um estado de espírito. Se eu não decidir ser feliz, se eu não decidir estar alegre, eu vou ficar triste. Quando a palavra de Deus diz aqui, ó,
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Precisa de um esforço nosso. Eu chego na casa do Senhor, eu tenho que... Nossa, eu estou cansado, mas eu vou me esforçar para levantar as mãos. Eu vou me esforçar para bater palma. Eu vou me esforçar para dar glória, queridos. De repente as coisas começam a fluir dentro da gente. E de repente está rodando um sapatinho de fogo ali. E a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo ali? Vou tocar ali para ser abençoado também. Sabe por quê, queridos? Nós somos influenciados. Sabe quando eu decido dar glória? O Fausto até dá risada de mim sempre aqui. Quando chega na hora de dar a palma, eu bato palma ali primeiro e de repente a igreja, todo mundo batendo palma. Nós somos influenciados. Ah, mas essa igreja está fria. Eu estou pior do que o sepulcro? Começa a dar glória e começa a bater umas palmas aí para ver se as pessoas não ficam também agitadas. Então precisa de nós ter esse esforço. Esforça-te e tem muito bom ânimo. É muito ânimo. Cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. A fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Fábio, mas eu não sei o meu propósito. Está lendo Bíblia? Fábio, eu não sei o meu propósito. Está orando? Fábio, eu não sei o meu propósito, está jejuando. E aí? Será que eu venho no culto só no dia da campanha para receber a bênção que eu estou pedindo? Se eu não conhecer o Senhor, queridos, Deus, Ele não é um Deus distante de nós. Deus é um Deus de relacionamento. Eu preciso ter relacionamento com meu Pai. Eu fico 2 dias sem ir na casa da minha mãe, ela manda mensagem para mim e pergunta assim, filho, você está bem? Como é que tá as coisas aí? Acho que eu já estou ruim. Porque a gente tem um relacionamento. A gente está ali direto, né, mãe? Conversando, tomando um café. Chego lá, ela já põe a aguinha para ferver lá. Já faz aquele café gostoso, que deixa os meus irmãos tudo enciumados. É relacionamento, queridos. Nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Coisa que nós temos deixado de lado. Nós temos corrido 23 horas e 59 minutos atrás dos nossos problemas. E quando nós lembramos de Jesus, nossa, Jesus, só nesse pensamento que eu lembrei de Jesus, passou o tempo, não deu tempo de eu dar glória para Ele nesse dia. Aí outro dia já vem os problemas me consumindo e de repente já não dá tempo de novo. E aí eu vou vivendo essa vida relaxada. A Bíblia fala que nós não devemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. E a obra do Senhor não é necessariamente só na igreja. Nós somos a obra do Senhor em construção. Todos os dias nós precisamos construir, pôr um tijolinho nessa casa. Até sermos uma edificação a qual o Senhor pode morar. Salmos, Lucas, capítulo 119, verso 105. Esse é o verso que o Fausto gosta. Aí eu e o Fausto tem relacionamento também, porque a gente se conhece bastante, né, um do outro. Olha o que diz o texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu fiquei com uma vontade semana passada. Olha aí quando eu leio a palavra, ó. Sentiram? Nós vivemos em meias trevas. Nós estamos apagados. Sabe quando você fala, eu estou desanimado? Não sei por que eu estou desanimado. Aí a pessoa não está orando, a pessoa não está lendo a Bíblia, a pessoa não está jejuando. Mas eu não sei, eu vou chamar aquele pastor que faz aquela oração poderosa. Sabe, eu tenho uma birra de quando alguém vem falar para mim, fazer uma oração poderosa para ela, porque, cara, se eu pegar uma criancinha ali com aquela oração humilde dela, vai chegar até o trono do Senhor. A oração dela é poderosa. A oração poderosa é a sincera, que abre o coração. Senhor, tá difícil as coisas. Nossa, eu estou devendo isso, estou devendo aquilo, e eu estou, sabe, a minha vida está um caos. Me ajuda, Senhor, a trazer equilíbrio. Oração sincera, queridos.
Oração sincera, oração poderosa não é aquela que a pessoa fica gritando e que fica pulando, não, fazendo algumas acrobacias aí, que parece que não esqueceu do tempo da capoeira ainda, fazendo aquelas loucuras. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. E leitura bíblica, queridos, ela é luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés. Aonde nós formos, aonde haver trevas, por mais que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração está cheio do poder de Deus. E aonde nós chegarmos, queridos, as trevas elas vão ter que se submeter a gente, porque a luz, a escuridão, ela não existe. Nós só temos a escuridão porque está na ausência da luz. Como diz, tem alguém que diz, eu não me recordo o nome agora da pessoa, mas diz sobre a questão do frio também, que o frio não existe. O frio, Einstein, o frio ele também não existe. O frio é a ausência do calor. Ou seja, a escuridão também não existe. A escuridão é a ausência da luz. Então as trevas, queridos, não podem existir na nossa vida. A luz do Senhor tem que brilhar e resplandecer dentro de nós. Nós precisamos estar cheios de Deus, para que as trevas caiam por terra, para quando o endemoniado vir de frente com a gente, em nome de Jesus, caia por terra. Não é no meu nome, não. Quando tiver algum enfermo, em nome de Jesus, você está curado. Sabe por quê, queridos? Eu sempre ensino isso nos discipulados. Nós oramos em nome de Jesus porque Ele é o nosso filtro. Porque quando nós oramos, a nossa oração ela é podre. A nossa oração muitas vezes é egoísta. A nossa oração muitas vezes nós oramos desejando no coração que a pessoa reconhece a nossa oração. E acha que nós somos poderosos. E quando eu ouço alguém falar que o apóstolo Pedro curava com a sua sombra, ele está deturpando a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que aonde o apóstolo Pedro passava, a sua sombra curava. Mas não era Pedro que falava, ó, passa aqui debaixo da minha sombra que você vai ser curado. O lenço de Paulo curava com o seu lenço. Não, as pessoas tinham suas fés lá. Se a gente for estudar um pouquinho de teologia, vai entender que no lugar que eles estavam em Éfeso, ali existia muita idolatria. Então as pessoas pegavam ali o lenço de Paulo e era curado, mas era a fé que ele empunhava sobre aquilo. Mas em nenhum momento nós vemos Paulo ou Pedro ou nenhum dos apóstolos doutrinando a sua igreja a ter alguns utensílios de fé para fortalecer a sua fé. Em Hebreus nós vamos ver que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Nós não vemos, é o que nós cremos. Eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus, porque por Ele eu fui redimido das trevas. Hoje eu estou vivendo, conversando com alguém essa semana, eu falei assim, cara, alguém perguntou para mim um dia assim, como que você pode ter tanta certeza de que Jesus existe? Eu falei para ele assim, meu irmão, é uma coisa que eu não vou saber te explicar, uma coisa que eu sei te explicar é a vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho hoje, com Jesus. Eu sou o maior testemunho do Senhor na terra. Você é o maior testemunho de Jesus na terra. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa sim provar por meio das suas obras. Você precisa mostrar para o mundo que realmente você foi restituído pelo Senhor. O verdadeiro discipulado, ele demanda comunhão constante com Deus. Josué capítulo 1, verso 9, Lucas, faz favor. O texto diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes e nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Por que nós estamos com medo? Se é o Senhor que nos mandou, ide por todo o mundo e pregai, fazei discípulos de todas as nações. Por que nós estamos com medo de falar de Jesus? Para o meu patrão, para a minha patroa, para o meu irmão, para a minha família? Será que eu não tenho testemunho para falar de Jesus? Porque tem isso também.
Às vezes nós não falamos de Jesus porque nós não testemunhamos Ele. Porque o verdadeiro discípulo é igual ao seu Senhor. Ah, Fábio, mas para ser igual a Jesus é difícil, hein? Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que a dele, do que as que ele fez. Toda a autoridade emana dos céus. Deus, ele deu autoridade para mim e para você expulsar demônios, para a gente tocar no enfermo e ele ser curado, para ressuscitar mortos, para quando tomar veneno não morrer. É poder de Deus. O Senhor, ele está conosco. Jesus, ele falou que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria outro Consolador. E ele vai dizer assim que estaria conosco até a consumação do século. Nós não estamos neste mundo sozinhos. Nós temos Jesus, que é o nosso guia. Ele vai nos guiar em todos os lugares. João capítulo 15, verso 5. Olha o que Jesus diz aqui. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Roberto falou outro dia aqui sobre a questão de milagres que a gente não vê mais. Será que nós não estamos na videira? Será que nós estamos sustentando o ego? Será que nós achamos que ser evangélico é melhor que ser católico ou qualquer outra religião? Quando nós deveríamos ser cristãos? Sem mim, nada podeis fazer. Se eu for fazer algo, querido, que engrandece a minha vida, que glorifica o meu ser, acabou tudo. Muito milagre não está acontecendo porque alguns homens se endeusaram, têm feito altares para si mesmo e pedido para que seja adorado. E nós temos que tomar cuidado com a vanglória, porque infelizmente foi um sentimento que foi gerado no coração de Satanás. Satanás quis ser maior do que Deus, sentar no trono de Deus. E muitas vezes nós queremos tomar a glória do Senhor. Então isso é muito sério, queridos. Queridos, o verdadeiro discipulado se mostra primeiro em casa. Eu quero pregar o evangelho, mas como é que é dentro da sua casa? De vez em quando nós damos uns atritos lá, né, Vanessa? Mas a gente já esses dias nós foi dormir umas 4 horas da manhã. Tava um clima meio esquisito. Falei, opa, nós tem que consertar esse negócio aí, hein? O que está acontecendo, mulher? O que eu fiz que te deixou aborrecida, né? E a gente foi conversando. Ah, você fez isso, você fez aquilo. E aí a gente orou junto, né? Ora você primeiro aí, depois a gente vai orar. Então, queridos, eu preciso ser um testemunho na minha casa. Quer pregar o evangelho? Ah, eu quero subir lá naquela tribuna da luterana lá, quero pregar o evangelho. E o testemunho, como é que tá? É forte isso aí. Ah, eu quero pregar o evangelho, eu quero viajar o mundo pregando o evangelho. Eu quero ser um missionário. Alguém falou para mim assim, Fábio, o que é missionário? Queridos, missionário é todos aqueles que se condicionam a pregar o evangelho de Cristo. Cara, ser missionário hoje é uma coisa importantíssima, parece que está acima de tudo. Está acima até de pastor. Missionário Fábio de Melo. Oxi, a minha pequenininha, brincando com outra criancinha, ela pode ser uma missionária, cantar um louvorzinho. Todos nós somos missionários de Cristo. Nós estamos vivendo uma febre de que as pessoas parecem que têm que pôr título. Presbítero fulano de tal, pastor fulano de tal. Debaixo do Senhor nós somos todos iguais, queridos. O único pastor nosso é o Papai do céu. Ah, Fábio, mas então você está querendo dizer que na igreja não pode ter pastor, não pode ser...
Queridos, existe uma hierarquia que nós seguimos, mas o maior ele tem que ser o menor. Jesus naquela noite com os discípulos, ele foi ali lavar os pés dos discípulos, imagina. E de repente o Pedrão, cheio de atitude, falou: não, Senhor, eu não sou digno de que lave o meu pé. E aí Jesus fala: se eu não for digno de lavar os seus pés, você não é digno de estar comigo. Ah, Senhor, então lava todo o meu corpo. Aí quis também, né? Forçar a amizade com Jesus. Não, ó, você já foi lavado pelo Espírito. Nós fomos lavados pelo Espírito Santo, queridos. O Espírito lavou nós por dentro. Então todas as vezes que nós confessamos ao Senhor, nós lavamos os nossos pés. Porque alguma parte do nosso corpo está sujando. A gente precisa lavar as nossas mãos, lavar os nossos pés. E para isso eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Essa ministração ela é um pouquinho mais longa, mas eu vou ter que as horas estão indo. Eu queria só entrar no exemplo de Josué. Como Noé, ele adorava a Deus na família. Quando aconteceu o dilúvio e que eles se puseram em terra novamente, nós vemos que Noé, a primeira coisa que ele fez é levantar um altar com os animais limpos, puros, e oferecer ao Senhor um holocausto. E adorar o Senhor naquele lugar. Nós temos que adorar o Senhor na nossa casa também. Existem pessoas adorando Satanás em casa, ligando o som para ouvir funk, para ouvir músicas seculares. Lembra que eu falei da influência no início? Que influencia a nossa vida a viver nas trevas. Aí a pessoa não tem força para vir para a igreja porque ela foi durante o dia todo influenciada por Satanás por meio da música. A música tem poder, queridos. Toca uma música para você ver. Às vezes tá lá, a gente está assistindo no YouTube lá e começa um tuxe-tuxe, que é a propaganda, né? Daqui a pouco eu vejo minha pequenininha, tá balançando a bundinha dela lá, eu falo: opa, o que tá acontecendo aí, crente? A música tem poder, queridos. Então nós precisamos cultuar o Senhor na nossa casa. Isso faz parte do eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu não der testemunho lá em casa, querido, sinto muito. Você é um falecido na fé. Josué, assim como Abraão, ele liderava a sua família. Abraão liderava a sua família. Não tinha boquinha não. Ele era o varão que liderava a sua casa. Põe lá, Luquinha, esse texto pra gente, lá em Gênesis, capítulo 18, verso 19. Porque eu tenho escolhido a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem com retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Existe uma promessa de Deus para nossa casa, amém? Mas só que depende de mim e de você, para que essa promessa se cumpra. Deus, ele faz as promessas. Às vezes as pessoas falam assim: ah, Deus me abandonou. Deus não está ouvindo a minha oração. Deus virou as costas para mim. Será mesmo que foi Deus? Será que não é o contrário? Porque, queridos, o amor de Deus é incondicional. Deus, ele sempre vai estar ali. Quem lembra do filho pródigo? Ele vazou de casa, curtiu, fez o que queria. E de repente ele apontou lá na frente. Quem que correu até o filho? Foi o filho que correu até o pai ou o pai que correu até o filho? De repente o pai estava lá abraçando esse filho. Esse meu filho estava perdido, mas hoje foi achado. Vai lá e mata um novilho cerrado lá, o mais gordo, e vamos fazer um churrasco porque ele está em casa. Deus jamais vira as costas para nós.
Eu viro as costas para o Senhor quando eu digo não para Ele. Eu viro as costas para o Senhor quando eu digo que eu não vou obedecer. E Josué, ele governava bem a sua casa também. Não vou entrar nesse texto, vamos partir para o finality aqui. Josué, ele governava também bem a sua casa. Que é o que o apóstolo Paulo vai falar para Timóteo. Que um obreiro, ele não podia ser beberrão, ele não poderia ter várias mulheres, que ele teria que ter um exemplo na sua casa. Então eu quero ser um exemplo para o mundo, eu tenho que ser um exemplo para o Senhor primeiramente. Eu tenho que ser curado e lavado pelo Senhor. Tem que existir uma transformação na minha vida. Queridos, o verdadeiro discipulado se evidencia no serviço aos outros. O verdadeiro discipulado se evidencia no serviço a outros. Quem está disposto a servir aqui? Muitas vezes nós não estamos dispostos a servir. Eu estava conversando com o presbítero Roberto semana passada e estava falando, cara, o obreiro ele tem que vir na igreja, ele tem que vir para servir. Esse é o nosso papel. E até usei um exemplo para ele. Quem aqui já foi num buffet um dia e viu o garçom sentado na mesa esperando a gente servir ele? Cara, você vai no buffet, ó, senta aqui o seu lugarzinho, ó, tá o seu nominho aqui, sentou ali, aí o garçom ele vai, ó, passar com a mesinha, coisinha aqui pra lá e pra cá, e traz uma água, traz uma cerveja. Graças a Deus, ninguém falou amém. Traz ali um suco, uma Coca-Cola. Ele tá ali para servir, queridos. Nós somos serventes do reino. Sabe, eu vim aqui, as cadeiras estão meio juntas demais e tal. Queridos, todos nós temos autonomia de fazer algo para a melhoria dessa casa. Vou usar um exemplo, o Jairo, o esposo da Cida. Ele não é um membro assíduo da igreja luterana, mas as melhorias que a gente tem visto na igreja têm sido feitas por ele. Muitas vezes alguém que nem é membro da igreja é mais servo do que nós. Nós não estamos dispostos a servir, não. A igreja está de mal a pior, é culpa do pastor, é culpa minha, queridos. Eu não posso terceirizar a culpa, não. Porque quem que terceirizou a culpa quando caiu no pecado? E fez algo que feriu a ordem que Deus tinha dado? De repente Deus, na viração do dia, foi de encontro ali com Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste. A culpa já não é mais dele. Ele comeu porque ela forçou, botou ali uma arma na boca dele e falou, come senão eu te mato. Não, queridos, a decisão é minha e sua. Fábio, qual que é o papel da igreja? Ministrar a palavra, estimular as pessoas a buscar a Deus, cuidar delas, mas o nosso papel não é ficar carregando ninguém no colo. Tem pessoas que não querem nenhum compromisso com Deus. Deixa Deus trabalhar nela, vamos orar. Vamos orar. O ministério de Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 2 e 3. Não precisa abrir não, Luquinha, só para a gente finalizar aqui. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está disposto a ser amaldiçoado por Deus para que salve os seus. Abriu lá, ó. Que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Será que aí você está disposto a ser maldito para que um ente nosso conheça o Evangelho? Entregar a nossa vida a ser destruída para que um ente nosso... Isso é amor, queridos. Isso é afinidade. É amar. Cara, a igreja ela tem que amar. Eu vou sair da igreja hoje, vou passar ali num lugar ali e já vou falar de Jesus para alguém.
Vou sair ali, o cachorrinho. Cachorrinho, você sabe, Jesus te ama. Porque Deus, ele ama a criação. Não estou falando heresia não, viu? Que Deus, ele vai julgar o mundo por ter destruído a criação de Deus. Então, queridos, nós temos que nos posicionar como cristão. Nós temos que ser discipuladores. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, nós vamos ver alguém chamado André, trazendo ao conhecimento do apóstolo Pedro, que Cristo, aquele que eles procuravam, tinha se revelado. Olha o que diz o texto. Porque eu mesmo... cadê, Luquinha? João capítulo 1, verso 42. Evangelho de João, capítulo 1, verso 42. E o levou a Jesus. Quem que levou? André. E Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Para falar de Jesus, eu preciso passar por um discipulado de 1 ano. Olha aqui, queridos, uns dias antes, o apóstolo João Batista, ali andando com os seus 2 discípulos, olharam para Jesus lá do outro lado, aí falou assim: ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí de repente André já estava ministrando no coração de Pedro. E nós sabemos que Pedro foi um dos principais apóstolos ali, que hoje nós temos o Evangelho por meio destes homens. Eu e você podemos ser divisores de água na nossa família, na nossa casa, aonde nós estivermos. Eu e a minha casa queremos servir o Senhor. Você está sendo exemplo dentro da sua casa? Será que eu estou tendo essa convicção de falar de Jesus para alguém? Ou será que eu estou falando de Jesus como se fosse qualquer coisa? E para finalizar, o verdadeiro discipulado se evidencia no serviço aos outros. Ele é reconhecido pelas demais pessoas. Josué capítulo 1, verso 16. Olha quando que as pessoas que nós amamos vai começar a caminhar com Jesus. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Para mim, trazer minha família. Nossa, Fábio, mas eu vim aqui para a campanha, né? Queria um negócio mais suave, né? Mas para mim trazer a minha família para a casa do Senhor, eu preciso ter moral. Coisa que muitas vezes nós não temos. Olha o que eles responderam para Josué. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Queridos, o mundo só vai nos ouvir quando a gente tiver moral. Porque até então a gente só vai ficar fazendo barulho na mente das pessoas. As pessoas não vão nos ouvir se a gente não tiver moral. Eu não sei se você conhece alguém que fala, e por ela não viver aquilo que ela fala, você não dá nem moral para ela. Sempre existe um no nosso meio. Então, queridos, que essa palavra seja ministrada no nosso coração nesta noite. Que aí você viemos ser realmente discípulos de Jesus. Não só na igreja, mas também na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, sabe, lá naquele comércio. Bom dia, a paz do Senhor. Às vezes você passa pela rua, você fala bom dia para a pessoa até olha para trás e fala assim: será que está falando comigo? Antigamente era normal, né? As pessoas estão vivendo num mundo tão fechado, né, tão sofrido, que perdeu a essência da vida, que são as coisas simples, que é um obrigado, um bom dia, uma boa tarde, a paz do Senhor. Cara, são coisas assim que são poderosas no mundo onde nós vivemos, porque não existe mais. Então que eu e você viemos ser discípulos de Jesus, viemos ser discipuladores. Cada um das pessoas que aqui estão tem autonomia de discipular alguém. Não diga que você é incompetente, não diga que você não conhece a palavra do Senhor. O que você precisa saber é que alguém morreu por você.
E você não tem nenhum crédito ou mérito por estar caminhando no caminho do Senhor hoje. Você foi comprado com sangue. E você foi comprado pelo sacrifício de alguém que não merecia ter morrido a morte que morreu. E hoje nós estamos aqui, congratulando, nos alegrando, exaltando o nome do Senhor, porque alguém um dia pagou um alto preço por nós. E que eu e você viemos nos alimentar do Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado onde nós estivermos. Amém, queridos? Amém? Meu Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, papai. Uma palavra, Senhor, que confronta a nossa vida. Nós não precisamos que o nosso ego seja amaciado, papai. Nós não precisamos que alguém bate nas nossas costas e fica puxando o nosso saco. Nós precisamos, papai, de pessoas que chegam na gente, falam e agem com a verdade, Senhor. Ah, meu Deus, nós precisamos ouvir a sua voz, porque nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós precisamos, meu Pai, não ser mudados, mas sim transformados. Ah, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, nos leva a viver o sobrenatural do Senhor na terra. Porque também, Senhor, não é mais sobre só eu, mas é sobre a minha família, sobre a minha esposa, meu esposo, sobre os meus filhos, minhas filhas, sobre as pessoas que eu amo, papai. Eu quero ser um testemunho vivo onde eu estiver. Meu Deus, que o Senhor me use, que o Senhor nos use, papai, como instrumento do Senhor onde estivermos. Que quando nós abrimos a nossa boca, nós viemos ter moral para falar do Senhor. Que o nosso testemunho, Senhor, ele venha dizer por si só, que as pessoas venham olhar para nós e desejar viver a vida que nós vivemos. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga uma grande transformação na tua igreja, papai. Nós precisamos do Espírito Santo movendo dentro de nós. Ah, meu Deus, nós não queremos sentir arrepios, nós não queremos sentir algumas coisinhas em nós, nós queremos sentir o Espírito Santo agindo dentro de nós. Ah, meu Deus, florescendo para o mundo, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esteja abençoando os seus filhos, esteja abençoando a tua igreja, papai, manifestando a tua glória, Senhor. Ah, em nome de Jesus, papai, que nós não viemos ser mais uma igreja neste bairro, mas que nós viemos ser a igreja, Senhor, que levanta as mãos, ah, meu Deus, e apresenta o reino dos céus para aqueles que estão longe. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, estimule os seus filhos. Ah, meu Deus, injete, Senhor, dentro destes corações. Ah, meu Deus, um espírito de ânimo que faz, Senhor, com que nós saiamos do nosso lugar, Senhor, de repouso. Papai, em nome de Jesus, esteja nos abençoando esta oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?